de um desaparecimento misterioso a uma ligação direta com extraterrestres, existem diferentes teorias e mitos sobre esta civilização com mais de 4.000 anos de idade que nunca se chamou Maia. Hoje, você irá conhecer a sua origem, crenças e o possível destino desta que para muitos foi uma das civilizações mais avançadas de sua época. Maia foi um nome dado pelos espanhóis após o século XVII, mas eles não se chamavam assim e não se consideravam um povo único. Faziam comércio entre os vários povos da região, disputavam influência e até guerreavam entre si. Uma das coisas em comum era o idioma que falavam. Esta civilização floresceu na região da Mesoamérica, território que abrange partes do México, Guatemala, Honduras e El Salvador, uma área conhecida como a Terra Baixa. Essa região é caracterizada por uma diversidade de ambientes, incluindo florestas tropicais, terras altas montanhosas e barragens costeiras. A topografia variada influenciou a agricultura e a vida cotidiana, permitindo o desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas, como o cultivo em terraços nas montanhas. A localização da civilização maia foi fundamental para o seu sucesso, pois fornecia recursos naturais abundantes, como água, solo fértil e uma variedade de materiais para a construção, além de permitir o comércio com outras culturas da Mesoamérica. Essa geografia influenciou diretamente a economia e a sociedade ao longo de sua história. Essa civilização desenvolveu urbanismo em larga escala, em cidades com mais de 50.000 habitantes, estradas, sistemas de abastecimento de água e até atividades científicas. Os maias foram notáveis em suas realizações na astronomia. Eles desenvolveram um sistema aprimorado de observação celeste e o cumprimento de cronogramas altamente precisos, baseados nos movimentos dos astros. Além disso, construíram observatórios que refletiam seu profundo conhecimento e interesse pelas estrelas. Estudaram cuidadosamente o movimento de corpos celestes como o Sol, a Lua, Vênus e muitas outras estrelas. Eles observaram o ciclo do Sol e da Lua para desenvolver calendários complexos, como o calendário solar longo, que tinha um ciclo de 5.125 anos, que acabava em 21 de dezembro de 2012. Data esta que foi interpretada erroneamente como uma profecia do fim do mundo, que foi muito explorada por diversos meios de comunicação, mas logo foi desmentida e tratada como deveria ser, apenas um mito. Os maias construíram estruturas específicas para observação astronômica. Um exemplo notável é o Caracol em Chichén Itzá, um edifício circular que provavelmente foi usado para observar o movimento de Vênus. Esses observatórios tinham aberturas estrategicamente posicionadas para permitir que os sacerdotes acompanhassem o movimento dos astros. Eles puderam prever eclipses solares e lunares com precisão, demonstrando um conhecimento avançado dos movimentos, e essas observações eram fundamentais em suas práticas religiosas. Suas técnicas permitiram criar calendários altamente precisos e compreender o ciclo das estações do ano, o que era também fundamental para a prática agrícola. Seus estudos astronômicos refletem uma compreensão sofisticada do cosmos e um compromisso notável com a observação e o registro das características celestes. A mitologia maia é rica em uma ampla gama de divindades que desempenharam um papel fundamental na vida cotidiana, na religião e na compreensão de mundo. O Popol Vuh, ou O Livro do Povo, é um dos registros mais importantes da mitologia maia, descrevendo a criação do mundo, a luta dos deuses e a formação da humanidade. Conta também a história de gêmeos heróis que enfrentaram desafios e divindades malignas.
Um mito fundamental para eles descreve como os deuses criaram a humanidade a partir do milho, que por sua vez era a base de sua alimentação. Este mito está profundamente ligado à agricultura e à importância do milho na vida maia. A mitologia maia não apenas influenciou suas práticas religiosas, mas também permeou muitos aspectos de sua cultura, alimentação e arte. O livro sagrado faz referência histórica da espiritualidade, filosofia e a identidade dos povos descendentes dessa civilização na América Central. O Popol Vuh também conta as aventuras dos deuses gêmeos Hunahpu e Xbalanque, que venceram uma disputa com os deuses malignos de Xibalbá, e por isso foram convertidos no Sol e na Lua. Esses mitos e divindades eram frequentemente homenageados em cerimônias, festivais e rituais religiosos para buscar vitórias, colheitas abundantes e proteção divina. A origem deste livro é um enigma e, segundo historiadores, a primeira versão do texto foi escrita na língua quiche e permaneceu oculta até 1701, quando o sacerdote espanhol Francisco Ximenes fez uma tradução para o castelhano. O manuscrito de Ximenes contém o texto mais antigo conhecido do Popol Vuh, mas não se sabe o nome do autor da primeira versão. A existência de uma cultura tão impressionante e diversa abriu espaço para variadas interpretações. Uma das mais intrigantes é a que tenta associar os maias a uma origem extraterrestre. A ideia nunca foi comprovada, mas uma figura encontrada na tumba do rei Pakal dá asas à imaginação. Ela mostra um homem de traços indígenas, mas considerado alto para a estatura média dos maias, e dentro do que poderia parecer uma nave espacial com controles e alavancas. Segundo esta teoria, Pakal estaria utilizando uma máscara que o permitiria respirar no espaço e manipulando controles com as mãos e com os pés para guiar o veículo de onde saem chamas, o que fez com que essa representação ficasse conhecida como o astronauta de Palenque. Tal interpretação é consensualmente negada por arqueólogos e historiadores da arte maia, que apontam que a afirmação de Erich von Däniken, autor do livro Eram os Deuses Astronautas, se baseia exclusivamente na inspeção visual, não prestando atenção ao contexto arqueológico mais amplo nem a uma riqueza de pesquisas adicionais sobre o maia clássico, convenções artísticas, simbolismo, cosmologia ou a própria história escrita. Hoje, os arqueólogos desmantelaram a tese do antigo astronauta, apontando que as esculturas na tampa do sarcófago Pakal são apenas uma representação da vida após a morte. São todos os elementos simbólicos identificáveis nas imagens que ilustram a viagem da alma para o mundo dos mortos. Os detalhes que adornam o sarcófago se complementam e, com a tampa tirada de contexto, não é uma explicação honesta sobre o que de fato essa arte representa. Seu impressionante conhecimento sobre as estrelas faz com que algumas pessoas subestimem a inteligência dos nossos antepassados, como se o fato de não terem tecnologia para observação mais apurada os impedissem de pensar como grandes astrônomos europeus. Para alguns, é quase um insulto uma civilização tão antiga ser detentora de tanto conhecimento, e assim atribuir tal sabedoria a seres extraterrestres. Outra ideia frequentemente associada aos maias é que o povo teria desaparecido misteriosamente antes da chegada dos primeiros exploradores. Como os espanhóis não sabiam onde começava e onde terminava o território destes, que eles chamaram de maias, deram como a civilização extinta após encontrar cidades completamente desabitadas e tomadas pela floresta. A partir desses registros, alguns historiadores tomaram a observação dos espanhóis como um fato, e teóricos adeptos aos antigos astronautas ganharam campo nessa discussão. Segundo eles, essa civilização não desapareceu, e sim foi levada para outro planeta por seus parentes das estrelas.
Mas especialistas coincidem de que houve abandono de cidades, provavelmente por falta de fertilidade do solo e uma seca que pode ter durado décadas. O colapso teria acontecido no período clássico de 300 a 900 d.C. No entanto, os maias deixaram descendentes integrados às civilizações que mantiveram suas línguas e tradições, em regiões como o México, Guatemala, Honduras e El Salvador. Logo, não desapareceram. Hoje, existem quase 30 línguas maias ativas, de um povo indígena com uma sabedoria impressionante na Mesoamérica. Esses descendentes maias são a sequência constante do seu próprio tempo. Portanto, é um erro afirmar que os maias foram extintos, tampouco abduzidos. Um pode ser apenas um equívoco histórico, já o outro não passa de um mito. Mas e você? Conhece alguma teoria que explique o desaparecimento dos maias? Deixe seu comentário e até a próxima!